Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, 14º episódio do BTC Money, falaremos sobre renda fixa, alinhando com as expectativas da economia, a crise que a gente passa no momento em que gravamos, que é a crise do coronavírus, e também produtos e características de produtos de renda fixa. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre investimentos dessa categoria, esse episódio é para você. E se você acha que só renda variável serve, eu acho que vale a pena você abrir mão aí desse dogma inicialmente só para dar uma olhada e acompanhar esse episódio, né? Antes de mais nada, queria pedir para você seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, né? E dar uma olhada lá nos nossos cursos também, se te interessar, né? Lá no nosso site btcompany.com.br. E para começar o episódio de hoje, vou apresentar os colegas de bancada aqui, como sempre, né, bem acompanhado aqui, com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro, que começa em breve, né? Quando sair esse episódio já vai ter começado, inclusive. Fala aí, Rafa, como é que estão as coisas aí? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar de novo com vocês. Vamos lá, começando mais um episódio de Renda Fixa hoje. Boa, vamos que vamos, vamos que vamos. E com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho, tudo certo? Tudo certo, Habib. Continuamos em casa, né, se protegendo. Fizemos recentemente uma transação das nossas aulas para o online, que tem sido ótima, excelentes feedbacks dos alunos. E hoje vamos falar sobre renda fixa, né? Depois do golpe que a Bolsa de Valores deu na grande maioria dos investidores, esse assunto voltou a ficar atraente, não é isso, Habib? Obrigado por ter convidado. Pô, obrigado você, Marquinhos. É verdade, né? Nas últimas semanas, muito devido à crise do coronavírus, teve também um imbróglio aí no comércio de petróleo, né? Entre os países pertencentes ao OPEP e a Rússia, né? A gente comentou sobre isso no BTC Journal, que é outro programa que a gente faz. Então, para você que acompanha o BTC Money aqui no podcast ou no YouTube, acompanha também o nosso outro programa sobre negócios e empresas, o BTC Journal, tá? E a bolsa deu uma queda muito forte, né? Agora está um pouquinho mais estável no momento que a gente grava, né? Talvez uma leve recuperação, mas ainda muito abaixo do nível que estava no final do ano passado, 2019. E é isso, né, Marquinhos? Eu queria entender, até falar com o Rafa, né? Entender como está esse cenário e depois a gente começar a falar um pouquinho de renda fixa, que é um tema que está voltando à tona, né? Justamente por causa dessa queda toda. Mas vamos lá, Rafa. Você tem estudado bastante os aspectos econômicos da crise e também as variações de taxas de juros, expectativas. E aí, o que você pode colocar aí nesse panorama para a gente, para o pessoal que está ouvindo? Aconteceu muitos movimentos relevantes nos últimos meses, né? Ou, sei lá, se a gente olhar para o intervalo talvez de um ano e meio, 2 anos. Na verdade, desde a transição Dilma a Temer, né? Ali começou um certo movimento de tendência, tanto na Bolsa quanto na renda fixa. Então, o que a gente enxergou desde ali do final de 2015, começo de 2016, foi uma valorização dos ativos de renda variável, valorização da Bolsa, e valorização também dos ativos de renda fixa. Então, quando a gente olhava para os níveis de taxas de juros pagos nos títulos públicos, por exemplo, tanto os pré-fixados quanto os indexados à inflação, as taxas caíram muito, o que gera uma valorização no preço desses títulos, né? Então, é sempre uma relação inversa, taxas de juros caindo, preço dos títulos subindo. E por que que os títulos estavam tendo esse comportamento? Por que as taxas estavam caindo? Porque a taxa é a contrapartida do risco fiscal do governo brasileiro. E como o mercado entendeu que com essas mudanças o risco fiscal do governo, né, ou seja, o risco do governo pagar essas dívidas estava caindo, por consequência, as taxas de juros caem e o preço dos títulos sobe. O que a gente viu recentemente, com toda a crise decorrente do coronavírus,
foi uma queda abrupta na Bolsa, decorrente das novas projeções de geração de lucro e também, em parte, por conta de um movimento de pânico, né, um movimento um pouco irracional, e um aumento nas taxas de juros. Então, boa parte daquela queda que a gente observou, principalmente do final de 2018 até agora, foi decorrente, aconteceu, né? Assim, aconteceu uma reversão de boa parte do movimento que a gente tinha visto no período anterior. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o mercado, de uma maneira geral, entendeu que, em decorrência da crise, o esforço fiscal do governo deveria aumentar, ou seja, o nível de gastos do governo brasileiro aumentaria. Aumentou o nível de gastos, o risco aumenta também. Então, a gente viu uma reversão do movimento, principalmente nas taxas de médio e longo prazo. E o que aconteceu com a taxa de curto prazo foi uma queda aí mais relacionada à previsão de quedas adicionais na meta Selic, que é determinada pelo Banco Central. Então, a gente viu, o resumo da ópera foi um aumento da inclinação da curva, né? As taxas de curto prazo caindo e as taxas de longo prazo aumentando. O que está acontecendo, e muitas das coisas vão ser definidas agora nas próximas 2, 3 semanas. Por um lado, o Banco Central está receoso em realizar cortes adicionais. Né? Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer no Congresso. Se muitas pautas bomba forem aprovadas, no sentido de ter um aumento muito descontrolado, né, dos gastos do governo, isso pode gerar um aumento de inflação lá na frente. E também um aumento nas taxas de juros de longo prazo, né, por aumento de risco. E aí, o Banco Central ele não poderia cortar tanto as taxas de juros de curto prazo, olhando um pouco para isso, né, para o que está acontecendo dentro do Congresso. Por outro lado, a inflação está muito baixa, né, ou seja, ela está pedindo mais estímulos. Então, sim, o Banco Central deveria, sob essa ótica, cortar mais as taxas de juros. Então, tá todo mundo também nessa dúvida agora. Será que o Copom vai continuar cortando as taxas de juros, né, que é o Comitê de Política Monetária do BC, de forma agressiva ou não? Isso para o curto prazo. E no longo prazo, a gente também está dependendo um pouco dessas definições, e a curva no longo prazo está se comportando também um pouco em decorrência do que a gente chama de PEC do orçamento de guerra. Essa PEC prevê que o Banco Central ele vai poder entrar comprando os títulos públicos de médio e longo prazo, o que faria com que as taxas caíssem, ou seja, ia gerar uma valorização nos títulos. Então, está tudo dependendo um pouco do que vai, principalmente do que vai ser aprovado no Congresso, e, obviamente, tudo isso também está relacionado um pouco aos desdobramentos da crise do coronavírus, como a doença vai evoluir, qual vai ser o tamanho do impacto econômico disso, né? Mas, por enquanto, o que a gente viu foi uma reversão do movimento no médio e longo prazo, ou seja, as taxas de juros subiram, e no curto prazo as taxas de juros agora estão caindo. Boa, acho legal essa segmentação que você fez, que são as taxas de juros de curto, médio e longo prazo. Né? Então, o que a gente vê no noticiário, meta Selic, né, CDI, etc., são as taxas de curto prazo. Né? As taxas de longo prazo, elas tiveram um movimento um pouco diferente, como você comentou, e estão muito relacionadas às expectativas futuras, tanto em relação ao mercado privado, né, de lucratividade das empresas, como também aos governos, gastos e sua política fiscal e monetária. É interessante isso. Mas aí eu queria puxar para perguntar para o Marquinho, né, a taxa de curto prazo, né, o que a gente vê no noticiário, a Selic a 3,75 e com perspectiva de queda, né, segundo alguns analistas. Vamos dizer que boa parte da renda fixa, né, tem uma conexão com as taxas de juros aí de curto prazo, né? Quando a pessoa muitas vezes vai comprar um título público, Tesouro Selic, por exemplo, é um título público que está atrelado à taxa de Selic que a pessoa vê hoje, né? Ela tem a variação no tempo, mas hoje, né, 3,75, o menor índice histórico. Por que uma pessoa hoje avaliaria investir em renda fixa nesse cenário, hein, Marquinho? O que você pensa? Excelente pergunta, Habib. É importante ressaltar que, e o Rafa fez muito bem essa colocação entre taxa de curto prazo e taxa de longo prazo, que a taxa de curto prazo, dado pela Selic Meta, né, que agora estamos em 3,75, ela é decidida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e o Copom, pessoal, tem uma meta muito específica.
A meta dele é o combate à inflação. Ou seja, normalmente os bancos centrais eles vão diminuir os juros ao máximo que eles conseguem, desde que isso não gere inflação. Por quê? E como que a taxa de juros ela influi na inflação, tá? Quando você tem uma inflação muito alta, tendencialmente essa taxa de juros básica, né, a Selic meta, para que as pessoas deixem de consumir e comecem a tirar dinheiro da economia. Da mesma forma, projetos que a uma taxa mais baixa parecem rentáveis, com uma taxa de juros muito alta, deixam de ser rentáveis. Então, você tira dinheiro da economia, tirando a demanda, naturalmente, você tem um controle de preços, tá? E aí, o grande medo, Habib, do brasileiro, a gente já é vacinado contra a inflação, é exatamente a inflação, tá? Então, o receio do Banco Central hoje brasileiro em reduzir, né, essa taxa de juros, quer dizer, o receio do Copom é que você reduza muito e isso acabe gerando uma inflação de preços muito alta, né? Como a gente teve aqui na época do segundo mandato da Dilma. Houve uma redução muito drástica da taxa de juros, naquela época de 14 para 7, né? Quem diria que a gente estaria em 3,75 hoje? E isso causou uma giga inflação, né? Que depois teve que ser resolvida aumentando a taxa de juros de novo para 14 cacetado. Isso gerou uma recessão econômica, tá? Então, é sempre um equilíbrio entre o quanto que eu vou reduzir para não gerar inflação. E o que a gente está vendo hoje é que a inflação está super controlada, que abre o caminho aí para o Banco Central reduzir a taxa de juros. Por que seria interessante investir em renda fixa? Pessoal, é importante que parte dos seus investimentos tenham renda fixa justamente porque ela é muito mais segura do que, por exemplo, um bolsa de valores, né? Enquanto um renda fixa atrelado, por exemplo, a Selic, você sabe que você vai ganhar na 3,75 por ano, na renda variável pode ser que você perca 40% do seu dinheiro, né? Então é importante a gente sempre ponderar isso daí, também muito alinhado com o nosso perfil, né, de risco, né? O quanto que a gente tem de atitude não é a palavra certa, mas quanto que eu tenho, quanto que eu posso aguentar de perda na minha carteira, tá? E como o Rafa falou, é importante a gente diferenciar as taxas de curto prazo, tá? Dadas aí pelo Selic, CDI, mas também olhar para de longo prazo. Como que a gente, por exemplo, fica exposto a uma taxa de juros de longo prazo? Comprando um título que vai me pagar lá no futuro. Então, por exemplo, o tesouro pré-fixado, ele vai me dar uma garantia de rentabilidade se eu ficar com aquele investimento até o final. Essas taxas de juros de longo prazo, a BB, elas subiram, né, comparado ao que a gente tinha antes. Por quê? Né? Porque existe um medo, primeiro, do governo imprimir muito dinheiro, né? E a gente está vendo vários projetos de aumento de grana na economia, o que tende a gerar inflação de preços. Então, o mercado, as pessoas já estão prevendo que no futuro, tá, o Copom tenha que subir no futuro para conseguir compensar esse aumento de inflação, tá? E aí, nos títulos de longo prazo, a gente tem uma oportunidade excelente, tá? A gente tem título, por exemplo, IPCA+, pagando IPCA mais quase 5% ao ano até 2045. Ou seja, além do que a inflação vai aumentar, você ainda ganharia ali. Hoje está 4,5% ao ano durante todo o período que você comprar. Então você tem oportunidades. Primeiro, nos títulos de curto prazo, que geram proteção, tá? Que apesar da gente render pouco, a gente sabe que vai render alguma coisa, eu não vou perder. E os títulos de longo prazo que podem dar uma rentabilidade muito boa para a nossa carteira. Então a gente fica dividido nesses dois pontos aí. Boa, então o investidor, a pessoa vai lá colocar sua graninha, por exemplo, no Tesouro Direto, que é uma das possibilidades aí de você se expor à renda fixa, né? Tem possibilidade de se expor tanto à taxa de juros de curto prazo, como a taxas de longo prazo, né? E você colocou alguns produtos que são vendidos aí através do sistema do Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, com essa exposição à taxa de juros atual, né? Que é um título que é considerado aí talvez o menos arriscado dentro do portfólio de investimentos de uma pessoa física ou até de uma empresa, e outros títulos um pouquinho diferentes, né? Eu queria voltar a bola para o Rafa para explicar um pouco desses títulos públicos, né, que o investidor pode ter acesso, e essa diferença, né? Até porque tem um ponto que eu queria falar com vocês, né, que nem sempre o investimento em renda fixa vai estar acima
do seu principal, né? E isso é um ponto aí importante da gente considerar. Mas vamos lá, Rafa, coloca um pouquinho aí da sua visão sobre os produtos, né? Tem algumas características diferentes, o Marquinhos já iniciou, queria que você complementasse aí, principalmente voltado para os produtos do Tesouro Direto, depois a gente pode entrar em outros produtos interessantes aí. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Para a gente construir a carteira de qualquer investidor pessoa física, a gente tem que partir sempre do perfil do investidor, né? Então, a escala começa no investidor mais conservador, que é aquela carteira de baixa volatilidade, até um investidor mais agressivo. De acordo com o perfil, você vai determinar a alocação percentual em cada uma das classes ou subclasses de renda fixa. Então, quando a gente olha especificamente para o Tesouro Direto, né, ou para os títulos públicos, a gente tem a classe dos pós-fixados, a gente tem a classe dos pré-fixados e a gente tem a classe dos indexados à inflação. Além disso, a gente tem a opção de investir em títulos com diferentes prazos. Então, você olha o pré-fixado, a gente tem desde o 2023, ali o tesouro pré-fixado sem juros, até um tesouro pré-fixado com vencimento em 2029. E nos títulos públicos indexados ao IPCA, você parte ali dos títulos com vencimento em 2024 e você tem títulos com vencimento até 2055. Na renda fixa, a regra é basicamente a seguinte: o risco, né, ou a oscilação de preço que você vê no dia a dia está atrelado à oscilação das taxas de juros. Então, toda vez que existe a oscilação das taxas de juros, movimento na curva de juros, o título que você eventualmente possua na carteira sofre oscilações. E a regra é a seguinte: quanto maior for o prazo, quanto mais longo for o prazo, maior é o risco. Então, para oscilações nas taxas de juros, se você tem títulos de mais longo prazo na sua carteira, você vai ver variações mais bruscas no preço do seu título. Se forem títulos mais curtos, variações menores. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa é, esses títulos, caso sejam levados a vencimento, vão pagar para você a taxa que você contratou no momento que você fez a compra. Então, apesar de você ver oscilações de preço ao longo do tempo, se você levar ele a vencimento, você garante a sua rentabilidade. E o que é importante, então, na hora de determinar ou escolher quais os títulos que vão fazer parte da sua carteira? Primeiro, tentar casar em alguma medida a construção da carteira de renda fixa com seus objetivos de vida. Segunda coisa importante é que você tem que pensar em diversificação, então você vai diversificar pelas classes, vai ter pós, vai ter pré e vai ter IPCA, e diversificar também no prazo. Então você vai alocar em títulos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E para fazer isso, você pode comprar diretamente os títulos, né, via a plataforma do Tesouro Direto, que é a plataforma que permite que o investidor pessoa física faça esse tipo de investimento, ou você pode fazer o investimento via índices de renda fixa. No caso, aí você acessa esses índices ou por fundos de investimento passivos ou através de ETFs, que a gente já comentou aqui em episódios anteriores. Por quê? Porque esses índices já vão propiciar a diversificação para você. Os índices eles já têm uma composição que vai desde o curto prazo até o longo prazo, tem índices que já misturam as classes de investimento, e normalmente você consegue fazer investimento através desses índices com tickets menores e com alta liquidez. Então, também são boas opções. De uma maneira geral, então, a regra é essa: olha para o perfil, determina a alocação e busca sempre a diversificação. Muito bom, cara. Eu queria. Bom, só resumindo então, né, até para o pessoal mais leigo, assim, quando a gente fala do pós-fixado, geralmente é o título que está correspondente à taxa Selic. A gente pode até falar de outros que o Marquinho vai falar um pouco dos CDBs, né? Interessante também, mas não varia tanto, mas é um título que sempre sobe. Por menos que suba, sempre sobe. Já os pré-fixados e indexados à inflação têm características que acompanham as taxas de juros de longo prazo. E aí, antes do vencimento, por mais que você consiga sacar o dinheiro antes do vencimento, e no caso do título público sempre consegue, né, D+1, se eu não me engano, depois vocês podem até me corrigir, mas você pode ter o risco de pegar um título valendo menos do que aquele que foi contratado inicialmente, né? Um título com uma valorização negativa, né? Uma desvalorização do seu título. Então existe o risco, mas como o Rafa comentou, se você leva até o vencimento, aquela remuneração prometida, seja IPCA mais 4,5% ou um pré-fixado de 9%, né? Por exemplo, você consegue essa remuneração
sem problemas, né? E aí, passando a bola para o Marquinho. Marquinho, legal, a gente falou de título público, mas tem uma outra classe aí junto, subclasse de renda fixa, né? Que são os títulos atrelados a dívidas de banco, né? E aí, o que você pode falar dessa categoria aí, hein, Marquinho? São os tão famosos CDBs, né? Certificado de Depósito Bancário. É quando você pega o dinheiro, deposita no banco e ele te dá esse certificado, né? Esse papelzinho escrito que certificou que eu depositei naquele banco. E eles vão nos dar remunerações bem parecidas com o que a gente tem, por exemplo, lá no Tesouro Direto. Ou seja, eu posso ser remunerado através de um pós-fixado, que é o mais comum, um pré-fixado ou até um atrelado à inflação. O mais comum, eu diria que 99% dos CDBs são pós-fixados, ou seja, é aquele famoso percentual do CDI. Tá? CDI, pessoal, é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros praticada no mercado interbancário que é muito próxima ali ao que é a Selic. Beleza? Então, como é que funciona esses ativos, tá? Eu coloco lá, por exemplo, na conta do Nubank, né, que me dá ali uma rentabilidade de 100% de CDI. Ou seja, todo dia na qual é calculado o CDI, eu tenho o meu dinheiro remunerando aquele percentualzinho. É muito mais seguro, por quê? Porque por mais que a taxa CDI seja baixa, ela não é menor que zero. Ou seja, todo dia o meu dinheiro vai render ali um pouquinho. Perfeito? É muito legal falar sobre os CDBs, porque os CDBs eles ainda protegem de uma maneira um pouquinho mais consistente em caso, por exemplo, de falência do banco. Né? Como, Habib, você acabou de falar, um CDB é um passivo do banco. Ou seja, se o banco falir, aquele dinheiro que eu investi lá, eu deixei de ter. O CDB especificamente, gente, tem uma proteção que é a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até R$ 250.000 por CPF por instituição, se aquele banco ficar ilíquido, se aquele banco ficar insolvente, ou seja, se ele falir, essa instituição ela vai me recompensar até R$ 250.000 por CPF por instituição. Perfeito? Então, é um risco aí um pouquinho melhor. Normalmente, a gente é remunerado nos CDBs um pouquinho a mais do que a gente é remunerado na Selic. Perfeito? Por quê? Porque você sempre tem um risco ali do banco, tá? Boa, Marquinhos. Agora uma pergunta para você para complementar aí com mais uma categoria que você falou antes da gente começar a gravar aqui o nosso episódio. Eu entrei lá no meu home broker, aí eu achei um CDB lá maravilhoso, 115% do CDI. Lindo, espetáculo, né? O pessoal fala, o gerente do banco falou que não tem como achar uma coisa melhor do que isso, né? E aí eu fui dar uma procurada, cara, e achei um LCI 98% do CDI. Que diferença é essa, hein, meu? Explica aí. E que diferença é se o que é melhor, né? Eu investir num CDB de 115% CDI ou no LCI, né, que me paga 98. Esse é um cálculo que inclusive a gente ensina na nossa aula de investimento no GBP, tá? Mas é importante considerar, pessoal, que o CDB que eu acabei de comentar, no resgate dele eu vou ter o imposto, tá? Esse imposto pode ir de 22,5% do que se ganha se você retira antes de 6 meses, até ali um mínimo de 15%, se você resgatou o investimento depois de 2 anos do momento que você investiu. Ou seja, por mais que a gente seja remunerado, por exemplo, a 115% do CDI, Habib, a gente vai ter uma perdinha lá, que vai ser de no mínimo 15%. Enquanto o LCI, ele é um investimento que é a letra de crédito imobiliário, o LCA também, tá? Letra de crédito do agronegócio, eles são o que a gente chama de investimento incentivado, ou seja, o governo abre mão do imposto, tá? Com o objetivo de destinar, ou seja, o banco ele capta dinheiro e tem um objetivo de destinar esse dinheiro captado especificamente para o mercado imobiliário ou para o mercado agrícola. Como são dois setores que o governo quer incentivar, ele abre mão do imposto desses dois investimentos. Então, por mais que a gente às vezes veja o investimento em LCI rendendo menos, se você considerar que ele não tem imposto, ele acaba sendo mais vantajoso. Eu estava comentando antes do episódio, porque a gente acabou de colocar no LCI, eu e Bianca aqui em casa, com vencimento de 6 meses, pagando 108% de CDI. Ou seja, toda a rentabilidade efetivamente é nossa. Né? Então é sempre bom comparar esses dois ativos aí. Muito bom. É interessante fazer a análise, né? Porque, como o Rafa já comentou, né? Você tem que desenvolver o seu perfil de investidor e dividir, fazer uma alocação de ativos relevante, porque em muitos casos o LCI ele não tem
liquidez diária, como por exemplo um CDB mais líquido ou os títulos do Tesouro Direto, né, os títulos públicos. E aí você é obrigado, né, talvez existem formas aí de você se livrar do título antes caso queira, mas tem uma perda muito grande, né, você fala do mercado secundário e tal, mas acho que nem vale a pena a gente entrar aqui no episódio. Mas, em geral, o título não tem liquidez, você tem que esperar ele até o final. E aí é importante que você não precise usar esse dinheiro, né, para poder colocar ele muitas vezes numa rentabilidade mais alta, como você colocou, 108% de um título incentivado. E aí, voltando a bola para o Rafa, até para complementar, né, aproveitando que a gente falou de títulos incentivados, eu li, Rafa, que tem títulos privados também que são incentivados. Então, além das categorias dentro dos títulos públicos, né, vendidos através do Tesouro Direto, e dos bancos, seja CDBs, LCs, LCIs, LCAs, né, a gente tem títulos de crédito privado, né, e as tais debentures, né? E aí, o que você pode falar, algumas características aí desses produtos, Rafa? Legal. As LCIs, LCAs, LCs são títulos privados, mas emitidos por instituições financeiras, né? E as debentures são os títulos privados emitidos por instituições não financeiras, no caso, SAs não financeiras. Então, a empresa tem que ser uma SA e não pode ser um banco, não pode ser uma instituição financeira para emitir as debentures. E a gente tem as debentures comuns, que são aquelas que se enquadram em uma mesma regra de pagamento de imposto, e a gente tem as debentures incentivadas. Essas debentures são emitidas por empresas que atuam em setores estratégicos, por exemplo, saneamento, energia, transporte, e são isentas do imposto de renda. A grande maioria das debêntures incentivadas são indexadas ao IPCA, não todas, mas a grande maioria. E é engraçado que quando a gente compara as debêntures comuns com as debêntures incentivadas, existe uma diferença no perfil do investidor. As debêntures incentivadas têm um número de CPFs, ou seja, investidores pessoa física, muito maior do que nas debêntures comuns. Nas debêntures comuns, o investidor mais presente, o perfil do investidor mais presente é sempre o investidor institucional. Então, tesourarias de bancos, seguradoras, sempre clientes institucionais, o que faz com que as debêntures incentivadas, de uma maneira geral, tenham muito mais liquidez do que as debêntures comuns, porque, em geral, os investidores institucionais, eles optam ou tomam sempre o mesmo lado, ou sempre a mesma ponta de negociação. Ou está todo mundo comprando ou todo mundo vendendo. Já entre investidores pessoa física, quando você tem muitos CPFs, né, investidos numa mesma debênture incentivada, é mais fácil que haja troca desse papel entre investidores. Uma discussão também importante sobre o crédito privado é a respeito das taxas que remuneram esses créditos. Há bastante tempo, questiona-se o fato de alguns créditos privados pagarem, por exemplo, 110, 120, 130 do CDI. Será que esse spread, esse adicional pago, justifica o risco adicional incorrido, né? Quando a gente compra um título de crédito privado, a gente corre o risco da empresa emissora não pagar a gente, que é muito maior do que o risco do governo. Então, para correr todo esse risco adicional, será que vale a pena a gente se expor para receber um pouquinho mais? Em momentos como o que a gente está atravessando agora, de crise acentuada, tem fundos de investimento que investem em crédito privado que tiveram uma desvalorização de 5% a 10% num período de um mês. O que faz com que esse tipo de discussão se torne mais forte, principalmente em momentos de crise. É natural que os créditos que sofreram essas remarcações deveriam estar pagando para a gente pelo menos... não vou fazer aqui uma precificação, falar se deveriam pagar mais ou menos, mas me parece que esse spread ou o adicional de taxa pago por esses títulos de crédito privado não justifica o risco adicional incorrido. Então, tomar muito cuidado quando for adicionar títulos de crédito privado na carteira de investimentos, porque enquanto está tudo bem, céu azul, perfeito, mas em momentos de tempestade, pode ser que você veja uma remarcação e uma queda
relativamente relevante nos preços desses ativos, tá? Então, o crédito privado, ele pode entrar na carteira como uma fonte de retorno adicional, mas a gente tem que ser bastante cuidadoso na hora de selecionar esses títulos. Cara, muito legal você falar isso, Rafa, porque acho que para sumarizar, a gente falou aqui de vários produtos, né? E todos eles, se a gente puder resumir, eles são dívida, né? São passivos, como o Marco falou, né? Os títulos públicos são dívidas emitidas pelo governo, os CDBs são dívidas emitidas pelos bancos e os títulos de crédito privado, debêntures, são dívidas emitidas pelas empresas. E é interessante você colocar esse aspecto do risco, né? O risco de uma empresa não pagar, ele acaba sendo maior, principalmente em períodos de crise como a gente está passando, do que o risco do governo não pagar isso no contrato, né? Não liquidar o seu contrato ou ter alguma quebra de contrato, né? O famoso calote, né? Um pouquinho mais difícil. Né? E Marquinho, vamos lá, cara. Acho que por último, será que tem algum produto aí de renda fixa que a gente deixou de comentar? Né? Pelo que me passou na cabeça aqui, a gente ainda não falou só da poupança, né? Mas se tiver mais algum aí, vamos levantar agora. Legal, Habib. O que acontece, gente, é que no mercado, de vez em quando, eles criam os outros títulos e nomeiam eles diferentes, mas é sempre importante pensar que é o passivo de alguém, né? Então, por exemplo, a gente tem o CRI, o CRA, que é certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio, que é muito parecido com o LCI e LCA. A gente tem letras financeiras, que são para investidores grandes, ou seja, aplicação acima de 150 mil reais. E a gente tem a tão tradicional poupança, né, que até 2012 pagava 0,5% ao mês, mais aquela taxa referencial, e que agora está pagando 70% da Selic Meta. Ou seja, ela está pagando ali por volta de 2% ao ano, né? Inclusive é uma piadinha, né, na mesa de discussão, quando tem um sobrinho mais arrojado, né, que investiu muito em bolsa, né, e aí chega lá na mesa, lá com aquele tio que aí finalmente pergunta, e aí, aquele investimento em poupança é tão ruim assim, né, afinal ele tá rendendo lá, ele nunca perde, etc, etc. Então são essas as classes. O que é muito importante, gente, quando, independente do nome que chamar, né, ou se é CRI, se é CRA, entender por trás daquele investimento qual que é a liquidez, qual que é o risco de crédito dela, ou seja, qual que é o risco do cara lá do outro lado não me pagar. Né? Eu tenho um amigo que investe muito em títulos privados, né, debentures, que rendem aí um pouquinho mais. Ele pega debentures que rendem 200% CDI, que dão realmente uma remuneração mais agressiva. Só que daí, se uma dessa empresa quebra, esquece, ele perdeu parte do patrimônio, né? Ele, inclusive, tem um dos investimentos dele, a empresa quebrou e aí ele está na justiça lá para entrar na lista de credores para receber. E é isso aí. Então, você tem que sempre olhar ali quais são os riscos, né? No caso, por exemplo, dos títulos privados, das debêntures, você não tem o FGC, não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Se a empresa quebrar, quebrou. Né? Você tem que entrar lá para tentar pegar uma parte da dívida. É duro, aí vai na luta, na justiça, o negócio fica um pouquinho mais complicado mesmo. Mas, pessoal, acho que a gente acabou permeando aí vários ativos, né, dentro da classe de renda fixa, e a ideia do episódio era justamente essa, né? Agora que a gente tem uma nova valorização aí psicológica dos ativos de renda fixa, até mostrando, né, porque a gente acaba lidando com um público, muitas vezes, muita gente jovem, que está iniciando seus investimentos, né? Até pelos nossos ex-alunos, que não passaram por crises passadas, né? Crise dos tigres asiáticos, crise do petróleo, né? A crise inflacionária que o Brasil teve, crise de 2008. E aí essa é a primeira grande crise, né? E mostra que o título, a renda variável, ela varia tanto para cima como para baixo, né? É importante esse aspecto. E o título de renda fixa deve estar presente em carteiras maduras, né? Mas é isso, pessoal. Então, Rafa, se quiser mandar seu recado final aí, manda aí. Maravilha. Acho que só vale pontuar que esse aumento de taxas é uma boa oportunidade para aporte, né? Para uma alocação pensando no longo prazo. E então fica de olho nas oportunidades da renda fixa, essas oscilações. A gente está entrando no mundo de taxas de juros muito baixas, né? Então olhar para essas taxas de juro real que estão sendo pagas hoje não dá para desprezar. Então é isso, pessoal. Obrigado para todo mundo. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.
Valeu, Rafa. Marquinho, você, manda aí sua despedida pra galera. É isso aí, Rabi. Obrigado. Pessoal, obrigado por terem ouvido, assistido até aqui e até o próximo BTC Money. Valeu, obrigado pessoal e obrigado você que ouviu, assistiu até agora, pelo interesse, pela paciência. Continua falando com a gente, segue a gente no Instagram, @instabtcompany. E se quiser que a gente fale sobre algum tema específico dentro de finanças pessoais e investimentos, manda lá que a gente escuta e coloca na pauta. Muito obrigado e até semana que vem. Grande abraço, tchau, tchau.